Algo que o Senhor colocou no meu coração foi, Ele fez uma pergunta: o que você mais quer? O que você mais quer? O Senhor falou para mim: João, o que você mais quer esses dias? O que tem feito queimar no seu espírito esses dias? O que tem feito as suas mãos esfriar? O que tem feito o seu coração disparar esses dias? O que tem feito, às vezes, até você perder o apetite, ou às vezes perder o sono? Sabe que quando nós queremos algo, nós entregamos a nossa alma àquilo. Já teve aquela sensação, sim, de você estar fazendo algo, ou tão preocupado com algo, ou então quando você se entrega tanto para aquilo que você não consegue ver outra coisa, ou às vezes você não consegue até mesmo sentir apetite. Sabe, quando nós queremos algo e aquilo acaba nos consumindo, nós nos entregamos. A gente se entrega e se entrega até por completo. Mas quando é algo que às vezes não é tão importante, a gente acaba até esquecendo. Mas o que você mais quer esses dias? O que você, além do seu projetando, o que você mais quer esses dias? Um pastor amigo meu, ele trabalhou no palácio por vários anos, servindo a um governador, e antes dele, ele era bem próximo lá do governador, e antes dele sair, dele entregar o seu mandato, ele disse: vem cá, vamos conversar com você. Passou tantos pastores aqui, tantas lideranças, e pediu tantas coisas, e você nunca me pediu nada. Eu quero te dar a oportunidade de você estar me pedindo. O que você quer me pedir? Já imaginou? Você diante de um governador, ele chegar para você e falar: o que você quer? Aliás, o que você mais quer esses dias? Já imaginou você diante de um rei, ele olhar bem nos seus olhos e falar assim: o que você quer? Aliás, o que você mais quer esses dias? Eu creio que você iria parar e pensar: puxa vida, o que eu mais quero? Porque se você falar que você quer algo, mas você não se dedica àquilo, se você falar que quer algo, mas você passa semanas sem pensar naquilo, quando uma criança quer alguma coisa, ele fica o tempo todo para o pai falando: pai, eu quero, pai, eu quero, pai, eu quero, pai, eu quero. E alguns até vencem os seus pais no cansaço. Ele não esquece. Ele dorme pedindo e ele acorda no outro dia também pedindo. Ele vai comer e enquanto ele está comendo também, ele come pedindo. Se o Senhor chegasse para você nesta noite e fizesse a seguinte pergunta: o que você mais quer esses dias? O que tem consumido você esses dias? O Senhor Jesus, ele estava indo para uma festa. Evangelho de João, no capítulo 5, verso de número 1. Ele estava indo para uma festa dos judeus. Jesus estava indo para Jerusalém. Só que antes dele entrar para aquela festa, ele resolve passar em um lugar chamado Tanque de Betesda. O verso de número 2 diz: ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda. Diga comigo, Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Portanto, um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo há 38 anos. Diga comigo, 38 anos. 38 anos não são 38 dias, não são 38 meses. São 38 anos que aquele homem estava lá, sofrendo, padecendo daquela enfermidade.
Havia multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, como eu já fiz menção. 38 anos aquele homem estava lá esperando. Verso de número 4. Esperando que se movesse a água, portanto um anjo descia em certo tempo, agitando aí primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Verso de número 5, já fiz menção. Verso 6. Jesus, vendo-o, diga comigo, vendo-o. Jesus então, vendo aquele homem deitado, e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Você quer ser curado? O que você quer? Jesus pergunta para aquele homem: o que você quer? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Mas que pergunta estranha! O que você quer? Que pergunta estranha! Jesus chega para aquele homem e pergunta: você quer ser curado? Parece ser uma pergunta tola, uma pergunta idiota. Você quer ser curado? Aquele homem poderia responder de duas formas. Ele poderia responder sim ou não. Sim, eu quero ser curado. E talvez, não é lógico que eu estou aqui porque eu quero ser curado. Ou então, não, eu não quero ser curado, eu estou bem aqui. Mas aquele homem chega e diz: não tem ninguém que me coloque no tanque. Mas não era essa pergunta que Jesus estava fazendo para aquele homem. Jesus estava perguntando se ele queria ser curado. Uma boa pergunta merece uma boa resposta. Todas as vezes que eu e você nós entrarmos na presença do Senhor, nós fizermos uma boa pergunta, Ele terá sempre uma boa resposta. Ou então todas as vezes que Ele nos fizer uma pergunta, e que nós formos sinceros, Ele vai vir ao nosso encontro. Mas aquele homem, ele chega e fala: olha, não tenho ninguém que me jogue, ou que me coloque naquele tanque. Talvez, para aquele homem, a maior dor não era a paralisia, era a rejeição, era a discriminação, era a solidão. Talvez a maior dor daquele homem naquele momento era: ninguém se interessa pelos meus problemas. Porque imagina, e ele faz menção, porque quando eu vou, porque na realidade ele não ia sozinho, alguém levava ele. Quando eu vou, vem outro em meu lugar. E essa pessoa então era curada. Essa pessoa então é curada. Talvez aquele homem estava dizendo: eu estou cansado de ver muitas pessoas sendo curadas e eu não sou curado. Estou cansado de ver muitas pessoas testemunhando e eu não alcanço a minha bênção. Eu estou cansado de ver tantas famílias sendo salvas, filhos sendo restaurados, e o meu filho não está sendo restaurado, o meu filho não foi restaurado. Talvez aquele homem chegasse e dissesse: olha, o que dói mais não é a paralisia, mas esse momento de solidão. E eu creio, amado, que uma das coisas que mais tem aprisionado pessoas esses dias, mais do que a enfermidade, mais do que a dor, é a solidão. Momentos frios, momentos de rejeição, momentos de discriminação. Eu tenho percebido que Satanás, ele tem aprisionado muitas pessoas esses dias. Talvez aquele pensamento: ninguém se interessa pelo meu problema, ninguém está nem aí por mim.
Talvez aquele homem estava com aquela sensação assim: eu estou no fundo do poço. Mas é no fundo do poço, é onde nós experimentaremos a maior graça do Senhor. É no fundo do poço que eu e você vamos olhar e vamos chegar à seguinte conclusão: agora não me resta mais nada, a não ser confiar no Senhor. Talvez olhar de um lado para o outro e falar: não tem ninguém. Ninguém veio ao meu encontro. É no fundo do poço que você pode estar experimentando a graça do Senhor sendo manifesta. Preste atenção aqui. Este lugar é Betesda. Jesus, ele deixou uma festa e ele foi para aquele tanque chamado Betesda. E sabe o que significa Betesda? Casa de misericórdia. Casa de misericórdia. Então Jesus deixou, ele poderia estar celebrando, ele poderia estar festejando, mas ele deixou tudo aquilo e foi para um lugar onde havia enfermos, aonde havia pessoas com doenças físicas, das mais variadas. Jesus deixou tudo aquilo e foi para Betesda, para aquele lugar chamado Casa de Misericórdia, porque ele queria que todas aquelas pessoas, não só aquele paralítico, mas que todas aquelas pessoas também fossem impactadas através do testemunho daquele homem. Preste atenção aqui. Este lugar aqui também nesta noite é Betesda, Casa de Misericórdia. O Senhor te atraiu para este lugar aqui hoje. O Senhor te atraiu para que você fosse ministrado através desta palavra, aonde você está. Para que você pudesse experimentar o milagre do Senhor. Para que você, talvez que está pensando assim: eu já estou no fundo do poço. É nesse lugar onde o Senhor vai vir ao seu encontro. E a palavra do Senhor diz que Jesus chegou naquele lugar e ele viu aquele homem. Eu creio que os olhos do Senhor são aquele olhar que penetra o mais fundo da alma. E quando Jesus estava perguntando para aquele homem: você quer ser curado? Naquele momento Jesus já estava iniciando um tratamento na vida daquele homem. Eu creio que Jesus, olhando nos olhos daquele homem, Jesus estava iniciando já um tratamento. 3 coisas importantes acontecem aqui no diálogo de Jesus com aquele homem. Primeiro, uma pergunta fantástica, uma pergunta maravilhosa: você quer ser curado? Porque quando Jesus está perguntando se ele queria ser curado, já era um processo. Era um processo para que ele fizesse uma introspecção e que ele compreendesse qual era o seu estado. Porque se Jesus chegasse e falasse: seja curado, não ia dar tempo daquele homem. Mas eu creio que ele assustou naquele momento. E ele olhou para dentro de si. E talvez ele tenha percebido que onde ele mais precisava de cura era na alma, era interior. Onde ele mais precisava de cura. Porque senão ele não faria menção da rejeição. Outras pessoas vão na frente, outras pessoas chegam primeiro. Jesus naquele momento estava começando um tratamento muito grande no interior daquele homem. Primeiro, Jesus queria que aquele homem reconhecesse que ele estava doente. Ele estava doente. E o pior doente é aquele que não reconhece que precisa de ajuda. É aquele que não reconhece que está doente. Então Jesus, antes dele fazer uma grande obra, ele vai nos levar a olhar para dentro, para que a gente possa chegar à seguinte conclusão: eu preciso de ajuda, eu preciso de cura. E chegar diante dele e falar: Senhor, é nesta área que eu preciso de cura. Eu preciso de cura. Então o Senhor Jesus nesta noite está perguntando para mim e para você nesta noite: você quer ser curado? Você quer ser curado?
O que você mais quer? Quer ser curado? Mas qual é a área que você precisa de cura? Mas talvez você pode estar pensando, mas pastor, eu não estou paralítico, fisicamente eu estou bem. Mas quantas pessoas doentes na alma, doentes emocionalmente, quantas pessoas aprisionadas na alma, que não conseguem liberar perdão uns aos outros, aprisionadas, sofrendo, que não conseguem num momento como adoração levantar as suas mãos e oferecer ao Senhor o seu melhor, porque talvez ele por dentro está se resmoendo. Mas nessa noite o Senhor Jesus está perguntando, você quer ser curado? Talvez uma transformação espiritual, talvez algo que está te aprisionando espiritualmente, talvez um vício, talvez algo que quando você quer chegar diante dele para adorar ao Senhor, você se trava e não consegue adorar ao Senhor. O que mais dói em você? Jesus, ele chega para aquele homem e fala, você quer ser curado? Ele estava dizendo, quais são as áreas que você precisa de cura? Onde você quer ser curado? Quando Jesus também, da mesma forma, ele foi curar aquele homem com a mão mirrada, Jesus simplesmente poderia chegar e falar, olha, seja curado. Mas Jesus faz 3 coisas também, que no processo da cura deste homem com a mão mirrada, ele chega para aquele homem e fala, você aí, fica de pé. E aí aquele homem precisou ficar de pé. Mas aquele homem não apenas ficou de pé. Jesus depois chegou para aquele homem e falou assim, vem aqui para frente. Aquele homem se posicionou e foi para frente, com a mão mirrada. E era a mão direita, a mão mirrada. Jesus poderia simplesmente estender as mãos e falar, seja curada aí onde você está. Mas não. Jesus, ele falou, fica de pé. Depois ele disse, vem aqui para o centro. E depois ele disse, estenda a mão. Jesus estava iniciando um tratamento de cura na vida daquele homem. E muitas das vezes, algumas áreas que Jesus ele vai estar curando, ele vai permitir que primeiro seja exposto, para que depois seja a cura. Não estou dizendo aqui exposto para que outras pessoas possam zombar, para que outras pessoas possam criticar. Não é isto. Jesus, ele vai levar você a uma reflexão, compreender que precisa de cura, que precisa de um verdadeiro encontro com Ele. Já imaginou você chegar para alguém e falar, você quer ser salvo? Ele pode chegar e falar, salvo de quê? Eu estou muito bem. Se aquele homem não compreender que ele precisa de salvação, ele não vai abrir o seu coração para experimentar então a salvação. Jesus então chega para aquele homem e pergunta, você quer ser curado? Ele estava tratando do passado daquele homem. Ele estava levando aquele homem num processo de cura. E eu creio que enquanto Jesus estava fazendo aquela pergunta, algo por dentro já estava sendo transformado aqui na vida daquele homem. Segundo, Jesus dá uma ordem. Levanta, pega a sua cama, pega a sua maca e ande. Verso de número 8, Jesus chegou para aquele homem e dá uma ordem. Primeiro ele faz uma pergunta maravilhosa. Você quer ser curado? Você quer sair desta vida? Porque talvez para aquele homem era cômodo. E Jesus então, segundo, ele dá uma ordem. Levante-se, pegue a sua maca e anda. Diante de toda ordem, tem um poder para cumprir esta ordem. Todas as vezes que Deus te der uma ordem, Ele vai também estar te dando poder e autoridade. Diante de uma ordem que o Senhor der para você, meu querido, vá confiante que você já é mais do que vencedor. Se Ele já liberou para você uma palavra de vitória, se posicione. Eu creio que naquele momento, quando aquele homem estava, que ele se levantou,
que ele pegou, e outro detalhe importante, por que pegar a maca? Quando ele pega aquela maca, e com certeza já era uma maca que ele estava carregando há vários anos, e aquela maca já estava fedendo, não era algo atrativo, mas aquela maca também era para testemunhar, para todas as pessoas, por onde ele passasse, as pessoas poderiam olhar e perceber, Deus me tirou, Jesus me tirou desta vida, e Ele pode também mudar a sua vida, Ele também pode transformar a sua vida. Todas as vezes que Ele der uma ordem para você, que Ele te fizer uma pergunta, e você inclinar o seu coração, e Ele te der uma ordem, meu querido, se posicione, vá na fé, vá na força do Senhor, porque Ele vai à frente, Ele vai abrir o caminho, Ele vai abrir o mar vermelho, milagres vão acontecer diante de você, mas precisa se levantar, precisa se posicionar. Sabe por que muitas pessoas às vezes não experimentam o milagre do sobrenatural? Porque às vezes fica jogando para outras pessoas. Não, o culpado é fulano. Não, é porque ninguém se importou comigo. Não, é porque ninguém fez isso por mim. Não é porque a minha família não fez isso por mim. Não é porque a minha igreja não fez isso por mim. Não é porque o governo não fez isso por mim. Fica jogando responsabilidade para um e para outro. Mas eu creio que esses dias o Senhor está olhando para mim e para você, está perguntando: o que você mais quer? Qual é a área que você quer ser curado? Se posicione e fala: Senhor, eu estou doente, eu preciso de cura, e é nesta área. Eu estou mal emocionalmente, eu preciso de cura. Talvez se posicionar e falar: Senhor, é aqui dentro de casa que eu preciso. E começar a apontar quais são as áreas que realmente você precisa. E fique tranquilo, meu querido, quando Ele fizer estas perguntas, e o Espírito Santo de Deus, Ele vai fazer muitas perguntas esses dias, se você chegar diante dEle, tirar um tempo e começar a responder as perguntas, e Ele vai começar a dar algumas ordens para você, mas essas ordens, fique tranquilo, Ele vai na frente, Ele vai te dar poder, Ele vai te dar autoridade, para que você seja mais do que vencedor. E por último, nós temos um resultado maravilhoso. Um resultado maravilhoso. Nós temos aqui a cura. O verso de número 9. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. Diga glória a Deus. Imediatamente nós temos aqui um resultado maravilhoso. Jesus está aqui nesse lugar. Esse lugar é Betesda, e Ele veio porque Ele te ama, e Ele está aqui porque Ele te ama. Ele veio, Ele te atraiu aqui nesta noite porque Ele te ama. E eu creio que você deixou muitas outras coisas também e veio para este lugar porque você crê que esses dias são dias de cura. Mas talvez você está dizendo: mas pastor, está doendo. Mas pastor, eu estou sofrendo nesta e nesta área. Mas eu posso afirmar para você nesta noite, meu querido, esses dias são dias de cura, e o Senhor está nos curando, está nos restaurando, para que como igreja nós possamos experimentar coisas extraordinárias. Nós experimentaremos coisas grandes ainda esses dias. Mas talvez você está pensando também: mas pastor, eu estou preso nesse hábito, eu estou preso nesse vício, eu não tenho conseguido sair disto. Qual é o pai que, se um filho chegar, que o seu filho chegar para ele e falar: pai, eu preciso de ajuda nisto, eu tenho falha no meu caráter, nesta área, pai, eu preciso de ajuda nisso. Qual é o pai que não vai vir ao encontro do filho e falar: você não está sozinho, eu estou com você, eu vou te ajudar, eu vou pegar você pela mão, você não está sozinho? Qual é o pai que não vai largar tudo e vai falar: meu filho, você está comigo, e chegar e proteger? Esses dias, esta é a imagem que nós precisamos de ter, de um pai com seus braços abertos, e nós enquanto filhos correndo para ele e falando: pai, eu preciso ser curado. Estas são as áreas que eu preciso ser curado. Não é ficar se justificando.
Chegou o tempo de parar de se justificar, de se posicionar e chegar a falar: eu preciso de cura. E Jesus está perguntando para mim e para você nesta noite: você quer ser curado? Ah, pastor, como é que eu vou ser curado com um esposo desse jeito? Bem que eu queria, mas olha só, meu esposo não me ajuda. Ah, pastor, bem que eu queria ser curado, mas olha a minha esposa. Ah, pastor, bem que eu queria ser curado, mas os meus filhos não me ajudam. Bem que eu queria sair desta vida, mas olha o meu patrão, vive me oferecendo isso, propina, coisas erradas. Como é que eu vou abandonar isto? Não, não é isso, preste atenção na pergunta. Você quer ser curado? Você quer sair desta vida? Você quer sair disso que está te aprisionando? Esse vício, esta pornografia, essa vida de engano. Você quer sair desta vida? Você quer ser curado? Jesus, Ele olha bem nos seus olhos. Jesus olha bem nos nossos olhos nesta noite e está perguntando: você quer ser curado? O que você mais quer? E Ele está dizendo para mim e para você nesta noite: esse lugar é Betesda, casa de misericórdia. Fique tranquilo, eu não estou aqui para discriminar você. Eu não estou aqui para apontar um dedo para você. Eu não estou aqui para desprezar a sua dor, mas eu estou aqui para dizer: você não está sozinho, eu estou com você. Eu sou aquele que pego você pela mão, e se for preciso eu pego você pelos braços, e vou te carregar nos braços, porque você não está sozinho, você não está sozinho. Vem comigo, vem comigo. O Senhor olha para cada um de nós nesta noite com um olhar de misericórdia. Eu queria que você se colocasse de pé nesse momento. O que você mais quer esses dias? Pastor, eu quero ganhar dinheiro. Se esse dinheiro não tiver propósito, ele vai destruir a sua vida. Se esse dinheiro não for para alcançar vidas, esse dinheiro vai destruir você. Pastor, tudo que eu mais quero é trocar de carro. Eu não falo em outra coisa. Sabe aquelas pessoas que não falam em outra coisa, a não ser a troca do carro, a troca do carro? Se esse carro, se essa troca de carro não for para ser bênção, Deus não vai permitir. Trocar de casa. Uma casa maior, uma casa mais ampla. Se não for para alcançar vidas, se não for para alcançar um propósito, pode ser que você não consiga. Ou se conseguir, pode ser que não seja bênção para você. Mas esses dias, o Senhor está dizendo para nós enquanto igreja: eu estou levando a minha igreja a experimentar coisas extraordinárias. Se você buscar a minha face, se você buscar a minha presença, fique tranquilo, eu vou realizar o desejo do seu coração. O que você mais quer? Eu queria que você fechasse os seus olhos. O que você mais quer esses dias?